Esse mês eu participei de uma LC, de uma fantasia nacional, e é claro, né, que eu tinha que trazer um vídeo principalmente para esse quadro, Resenhando Independentes. Aliás, fica aqui uma observação de que esse autor tem um outro vídeo dele aqui no canal, se eu não me engano, foi o segundo livro que está aqui nesse quadro, que também é um livro independente, né? É uma distopia nacional, com ambientação nacional, muito boa também. Mas hoje eu vim aqui falar para vocês dessa fantasia que tem elementos de sci-fi que para mim ficou incrível. Mas antes de começar, oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Resenhando Independentes, livro A Ascensão. Vamos de unboxing? Vamos de unboxing. Então vem comigo. A Ascensão tá aqui para vocês verem na tela, né? O site da Amazon chama o livro, né? O título inteiro é A Ascensão, o Legado Magos, livro 1 do autor, né? G.C. Barros. Aqui dá pra gente ver que ele trabalhou muito nos detalhes do livro e agora, já tendo lido ele todo, eu entendo bem essa cena, esses personagens e tal. Como eu disse, é o livro 1 e já tem a continuação, né? Spoiler. Mas vamos focar nesse aqui. A Ascensão tem média 4.7 de 103 avaliações. Foi lançado em... Deixa eu ver aqui, que eu estava até olhando aqui, ó. Foi lançado em abril de 2022. Então, eu sei que agora, para esse ano, o GSR deu uma remasterizada, né, uma segunda olhada, eu acho que eu posso colocar assim, né, nesse e-book, então ficou bastante interessante. Uma outra informação que eu tenho aqui para vocês é sobre isso aqui, ó, a idade de leitura, faixa etária, né, como eu costumo dizer. Ele colocou de 14 a 18 anos, mas assim, eu particularmente não vejo uma idade máxima para esse livro. Eu acho que 14 anos para cima já é suficiente, porque é aquele tipo de livro jovem, adulto, tipo um Harry Potter da vida, sabe, que não tem idade máxima para você ler, mas pelo menos uma idade mínima, porque tem algumas partes que são um pouco pesadas para uma criança ler, mas 14 anos eu acho que é a idade mínima mesmo. É verdade. Uma outra informação que eu tenho para passar para vocês, aqui ó, ele mesmo fala, olha, se você gostou desses livros, aí tem Percy Jackson, Harry Potter, Heróis do Olimpo, esse que eu não conheço, A Maldição do Mar, O Príncipe Cruel, aí tem os filmes também, Doutor Estranho eu não sei muito bem porquê, né? A Chegada eu nunca vi, Jogos Vorazes, Crônica de Nárnia, Eu Sou o Número 4, também não... Nossa, esse filme é antigo, hein? Porra! Puxou bem, já sei. Foi há 84 anos. Mas vamos lá. Aqui, ó. A parte dos rankings. Numeração, vocês já sabem, né? Eu sou péssimo de conta, sou de humanas, então não dá. Mas vamos pegar só os rankings aqui. Então, ó, fantasia para jovens e adolescentes. Realmente, faz bem essa categoria. Ação e aventura. Fantasia e terror para adolescentes. Terror? Tem um pouquinho. Não aquele terror pesado, Stephen King da vida não, mas... se bem que fala terror para adolescentes, né? Então, pode ser que case bem. É claro. Mais informações sobre o autor. G.C. Barros é um estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia, né? Bahia, isso mesmo. Inclusive, ele mora lá na Bahia, né? Mas, como eu disse no comecinho desse vídeo, ele já tem um outro livro que está resenhado aqui no canal, então vou deixar linkado nos cards, lembrei o nome. Chama A Bússola dos Mortos. É uma distopia com ambientação muito rica de locais históricos na Bahia, sabe? Traz uma questão de um vírus muito parecido com o coronavírus, mas nem tanto, apesar de ter alguma correlação ali com relação à infecção e tal. Mas assim, modéstia à parte, é um livro muito bom, muito bem estruturado, tem lá os seus pormenores, como eu botei lá na resenha, então
Caso vocês queiram saber, só não pause esse vídeo não. Termina de assistir esse vídeo, depois vocês voltam. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, né? O link para vocês assistirem esse vídeo, o outro vídeo, na verdade. Aí vocês assistem lá e descubram qual que é essas minhas opiniões, tá ok? Entendeu o que eu disse? É. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas continuando aqui, a Ascensão tem 492 páginas, né? E como eu mostrei para vocês, está disponível no Kindle Unlimited. Eu acho que eu não mostrei lá porque eu não tenho mais a assinatura do Kindle Unlimited, né? A minha expirou. Mas caso você queira, você pode ou comprar o livro ou estar adquirindo ele no Kindle Unlimited. O Gessério escreveu A Ascensão, A Bússola dos Mortos, ainda tem mais um outro, agora, que se eu não me engano é um conto, chama Os Infestados. Tenho quase certeza que esse é o nome, não tenho certeza, mas eu sei que é um contozinho, tá? Agora uma outra informação aqui, deixa eu colar aqui no meu roteiro, é justamente essa parte que eu coloquei aqui eu estou descobrindo ou pelo menos o que eu considero ser, né, um subgênero de fantasia. Geralmente a gente escuta muito falar sobre romantasia, que é fantasia com romance. Agora, uma fantasia com elementos de sci-fi, eu particularmente não sei nem se tem uma denominação para isso. É o segundo livro que eu leio que tem essas duas coisas, né? O primeiro foi um livro que eu li na maratona, alguma coisa do tempo. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Não lembro agora o nome, fugiu o nome do livro agora. Mas eu vou até deixando aqui também nos cards, que foi assim, incrível a construção e tal. E esse tem a mesma pegada. É um livro de fantasia, com um enredo de fantasia e tal, mas com elementos de sci-fi, com elementos da tecnologia, de avanços tecnológicos, né, para ser mais exato, que casou super bem com a história e eu fiquei assim, chocado. Esse é meu gênero e subgênero, né, de leitura preferidos no momento. Eu tô amando essa junção. Eu também. Bora ler a sinopse do livro? Agora na sinopse, aquele velho esquema. Eu vou estar deixando passando aqui para vocês, como se fosse uma legenda, né, do que eu tô lendo. Mas enquanto isso eu vou estar olhando para a tela aqui para poder ler direitinho, tá ok? Então bora lá. O cadáver que caiu em cima de Nathan... Eu sempre descobri se é Nathan ou Nathan. Eu vou falar Nathan, tá? Nathan Arantes apenas confirmou o quanto sua vida era péssima. Seu pai morreu antes de ele nascer e sua mãe jamais falava sobre a tragédia. Tudo se tornou ainda pior após seus 16 anos, quando sonhos com um gênero humano poderoso, os magos, começam a habitar suas noites. E isso nos leva ao cadáver. Travei aqui do nada. Sem o menor aviso, a casa de Nathan é invadida por um mutante que tenta matá-lo, alegando estar em busca de um antigo diário que o rapaz somente viu em seus sonhos. Obrigado a lidar com as consequências do ataque, Nathan é arrastado à batalha milenar para impedir o retorno de Mordox, a criatura que esteve por trás da morte de seu pai e que agora está vindo atrás dele. A resposta para como detê-los se encontra nas páginas do diário, mas todo conhecimento tem seu preço. Desistir ou resistir, renegar a própria origem ou abraçar a missão que corre em suas veias. Nathan não sabia sobre a existência dos magos, mas agora não tem escolha a não ser aceitá-la e lutar para impedir a ascensão de Mordox. Caso falhe, o mesmo destino que alcançou seu pai também acabará se tornando o seu. Um pouco sobre o meu diário de leitura. Aqui no diário de leitura, eu geralmente trago no máximo 10 observações, né, de páginas que eu fiz durante a leitura. Só que esse livro eu fiz, eu acho que umas 20 observações, eu até perdi a conta de tantas partezinhas que eu marquei, mas ainda assim eu falei, não, eu tenho que filtrar 10. Só que na hora de montar o roteiro eu falei, gente, eu não consigo não colocar isso daqui, então se eu não me engano eu devo ter dado umas 12 aqui, então me desculpem se ficar um pouquinho grande essa parte, mas é porque assim, não tem como eu não colocar, não tem como eu deixar de fazer
essas observações, tá ok? Então vamos lá. A primeira parte que tem aqui, já na página 6, eu falei, não, pera aí. Ele esfaqueou quem? Ele meteu uma faca na mãe dele mesmo? É sério isso? Eu fiquei chocado com isso daí, viu? Já na página 6. E eu queria explicar pra vocês que não foi isso. Apesar de ter parecido, não foi. Aí na página 18 tem o quê? Tem alguma coisa presa no porão. Mas o quê? Nessa parte eu fiquei pensando em que poderia ser algum monstro, alguma coisa que a mãe dele estava tentando esconder dele. Não sei. A outra página que tem aqui é a página 43, que já tem alguma coisa relacionada a um sonho que o Nathan costuma ter, né? Aí eu coloquei assim, isso aqui deve ser coisa do Mordox, quer ver? Certeza. Então, fica aqui o spoilerzinho, porque tem alguma coisa aí. O outro aqui, tá. O outro é a página 62, que eu coloquei assim, quase mortos pra drenar. Mano. E é nessa vibe mesmo. A outra que tem aqui é a 106. Eu coloquei assim, então será que é por causa disso que o pai do Nathan sumiu? Eu coloquei até entre aspas assim, sumiu, porque eu ainda tenho certas questões sobre isso, sabe? Não sei. Acho que ele não sumiu, né? Eu tô tentando segurar aqui pra não dar spoiler, gente, desculpa. Porque é muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. Outra é a página 124, que eu coloquei... tá. A 124 é quando eles dão alguns detalhes sobre a tecnologia que o pessoal do Magos desenvolveu. Que eu fiquei assim, mano, como é que o cara conseguiu pensar em criar uma tecnologia dessa? Em pensar que poderia fazer isso num livro, sabe? Já é doido, mas ficou muito bom. O outro aqui, é aqui que eu falei que talvez não seria um livro muito infanto-juvenil, pelo menos para 14+, porque na página 135 eu coloquei, o pescoço da mina vira um chafariz. Nossa, aí você já imagina por quê, né? A página 195 eu achei ofensivo, né, Jessé? O que você tem contra os flamenguistas? Vai arrumar confusão, rapaz, vai arrumar confusão. Eu vou te quebrar na porrada, aí eu porra na cara dela, e aí barraco, aí quebra, todo mundo fica quebrado. Mas vamos lá. A página 254 eu fiquei, interessante, isso aqui me prendeu, isso aqui ficou bom. A página 276 eu fiquei assim, igual aquele meme do cabeça explodindo assim, porque o tempo, sabe, o lugar ali, o tempo e tal, assim, eu nunca ia imaginar isso. Ficou muito bom, ficou incrível. O que casa com uma outra página, mas antes eu tenho que fazer uma observação. A página 318, eu coloquei, queria conhecer um professor, eu não acho que eu tenho certeza que eu vou pronunciar o nome dele errado. Professor Neustark. Eu vou escrever aqui para vocês vão ver. Porque é o tipo de... Sabe quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa te transmite o conhecimento dela? Agora você imagina um professor te transmitindo o seu conhecimento só de você já estar junto ali com aquele professor. Mano, eu queria isso na minha vida. Eu ia estudar pra quê? Eu ia pra faculdade uma vez no ano e aprender todo o conhecimento do ano e pronto, sabe? Incrível esse poder. Então, lá a página 276, que eu falei do tempo, casa com a 352, porque desenvolve bem ali a questão de um certo horário de... Coloquei aqui, ó. Sobre as 4h27. 4 horas e 27 minutos da madrugada. Eu nunca ia pensar que era por causa disso que o rapaz estava acordando toda hora. Nunca. Mas nunca. E, último, a página 454, eu achei um golpe baixo. Pegou ali no ponto fraco do personagem do Nathan. Então, ok, entendo, né? Mas foi golpe baixo até pra quem tava lendo. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Mas afinal, o que eu achei do livro? Para dar um contexto geralzão sobre esse livro, né? Para todo mundo entender bem o que discorre aqui, basicamente
são um grupo de adolescentes, se eu não me engano, 4 adolescentes, vou contar de cabeça aqui, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 adolescentes que eles têm a missão de achar 2 artefatos lendários ancestrais, como o próprio livro diz, que está perdido, mas que para isso eles têm que achar a resposta dentro de um livro, melhor, mais precisamente dentro de um diário, também ancestral e tudo mais. E esses artefatos têm o poder de... Um tem o poder de tirar a vida de um magus, uma pessoa que tem acesso a poderes, né, magia e tal, vamos colocar assim. E o outro tem o poder de tirar isso. Só que depois de usado, os itens se transformam em pó. Então só pode ser usado uma vez. Tendo isso em vista, um grupo de vilões, mais precisamente os seguidores de Mordox, querem encontrar esses objetos para poder ressuscitar, eu acho que é a palavra mais certa, o seu antigo / não conhecido mestre. Eu estou falando assim porque eu sinto que se eu explicar mais eu vou dar spoiler. Então, basicamente, a gente tem 2 grupos, os bonzinhos e os vilões, todo mundo correndo atrás de saber onde está esses artefatos e proteger eles, pegar um do grupo do outro, basicamente. Tá bom. Só que no meio disso tem alguém do grupo dos mocinhos, né, dos Mordox, que é um espião dos vilões, que são os chamados de Igis Spectros. Fantasmas de fogo. Vamos colocar um português aqui, que tem uma hora que se fala fantasma de fogo, então eu vou chamar de fantasma de fogo. Então, o livro gira em torno mais ou menos disso. Em quem é quem é o espião e onde estão os artefatos, como conseguiram pegar os artefatos, quem vai ficar com os artefatos no final da história. É bem bom. Isso tudo falando assim, parece que é uma coisinha chata, simples, mas não é não, é bem envolvente. É a verdade, não minto. E quando eu falo que a história é envolvente, eu preciso começar a falar aqui sobre o que eu achei do livro quanto à narrativa. A narrativa é aquela narrativa que te prende, é a narrativa que te deixa aflito, sabe? E ao mesmo tempo, uma sensação que eu tive muito com esse livro e eu achei muito gratificante é que, no decorrer da história, assim como eu falei lá no diário de leitura, às vezes eu pensava que era uma coisa, mas aí o livro ia me mostrando, não, era outra coisa. Só que não era tipo assim, por exemplo, né, eu achava que a mãe do Nathan, agora eu esqueci o nome da mãe dele, mas eu achava que a mãe dele estava escondendo algum monstro dentro do porão, né? Por isso que ela não falava tanto assim do porão, a chave do porão para ela já tinha escondido a chave e tal. Então, assim, será que ela está escondendo alguma coisa? Era alguma coisa, mas não era um monstro, era um objeto, sabe? Então, assim, o próprio livro te dá direcionamento para isso. Ela justifica o porquê que ela estava escondendo aquilo lá, o que era, qual era a importância daquilo, sabe? Então não é aquela coisa tirada do nada, tipo, não, aceita que é isso daqui, pronto. Não, ele dá o embasamento, ele dá a construção de todas as questões, de todas as dúvidas que pelo menos eu tive. Eu achei incrível isso na narração, porque me prendeu e ao mesmo tempo deu base para toda a história. E essa pegada de sci-fi, como eu disse, tem essa questão de avanço tecnológico e tal, mas não fica só nisso. Fica também por cargo do autor ter colocado um elemento que difere um pouco da... Eu não me lembro... Tá, não é nem que eu não me lembre, porque eu não sei mesmo, sabe? Sobre a origem dos X-Men. Como começou essa coisa dos X-Men. Porque nos quadrinhos, eu sempre vi os X-Men já com poderes, sempre lutando e tal. Então, assim, não acho que seria uma correlação muito boa com a ascensão de Ascensão, o legado... Como é que é? O legado dos magos, não. Mas tem alguma relação. Por quê? Porque nessa questão de sci-fi, o GC traz nesse livro como se
a raça humana tivesse uma bifurcação na linha evolutiva, onde por um lado a gente tem o Homo sapiens e por outro lado o Homo magus. Então, seres que não têm magia, não têm acesso à energia da espectro, como é descrito no livro, né? Esse ser que domina toda a magia e de onde todo o poder dos magos vem, se chama espectro, a espectro, né? Que foi a primeira mulher, o primeiro ser a ter esse tipo de poder. E traz também ali algumas questões de tipo assim, os magos ficaram mais reclusos, criaram o seu povoado longe dos Homo sapiens justamente por medo, né, por medo mesmo, porque os Homo sapiens têm medo de qualquer coisa que eles têm medo, eles querem aniquilar, sabe? Então, nada mais justo, nada mais certo do que eles fizeram quando a isso. Mas depois o livro traz a informação de que os magos se fecharam um pouco, né, para poder conviver com os Homo sapiens sem medo de serem açoitados ou massacrados e tal. Então a linha evolutiva continuou ali com o Homo sapiens, mas também com o DNA, com traços, né, do Homo magus. Tanto que a mãe do Nathan não tem poder nenhum, mas o pai dele sim tem poder. O pai dele em si é muito influente no meio dos magos, então tem uma justificativa bem parecida assim com os X-Men, principalmente na questão de poderes, porque alguns poderes, né, que é descrito aqui no livro do Jessé, tem sim alguma referência, né, com os dos X-Men, como por exemplo a Bombinha, eu acho que ela chamava Bombinha, não lembro agora como é que ela chama, mas sobre soltar esferas que explodem, tem gente assim também. Quanto a se transformar em outras pessoas, né, tem gente aqui também. Mas também tem gente com poder, tem teletransporte, tem, mas também tem gente com poderes aqui totalmente diferentes dos X-Men, sabe? Então, tem ali uma ligação meio que não. Mas agora, falando um pouco sobre esses personagens que vêm com esses poderes, né? No começo, eu fiquei um pouco confuso, sabe? Porque como a maneira como esses personagens foram introduzidos na história, tirando o Nathan, né, que é o nosso personagem principal, os outros, eu fiquei assim, não, peraí. Esse aqui, ele tem qual poder? Ele é como? Esse aqui é o quê? E ele tem qual poder? Sabe? É uma coisa, tipo assim, que não só eu percebi tive essa dificuldade, pelo que eu entendi, mas o próprio Nathan também. Então não é uma coisa de leitura, é uma questão do próprio personagem, né? Mas eu vou ler aqui para vocês direitinho, até porque são 5, eu não vou conseguir lembrar o nome e o poder de cada um, não. Eu coloquei ali mais sobre a personalidade deles, porque assim, eles, tudo bem, tem essa questão de poder, cada um tem o seu poder diferente do outro e tal, mas o que eu acho que mais difere eles, o que fica mais visível, né, entre eles, é essa questão da personalidade deles. Cada um tem sua personalidade totalmente diferente do outro, o que foi uma boa de uma sacada que o Jessé fez, porque desse jeito ficou muito mais fácil de entender quem é quem do que pelos poderes. Por exemplo, eu coloquei aqui que o Nathan é o sarcástico, o Artin é o descolado, sabe, o chavosão, né, vamos colocar assim. O Kevin é o grandão que só tem tamanho. E a Alyssa... tem mais uma. A Alyssa é a que bate primeiro e pergunta depois. Ela é bem durona, bem brigona. E depois aparece a Hannah, que eu coloquei como a menininha apaixonada. Então, assim, sim, eles têm poderes diferentes. Um, por exemplo, lê a mente. A outra fica invisível. O outro tem projeção astral, o outro é teleporte, o outro tem tipo a Nince Negra, né, que consegue atravessar as coisas. Mas essas características aqui, pra mim, foram essenciais para diferenciar um personagem do outro. Eu amei o Nathan, que esse humor ácido dele ficou incrível. Que demais! Só que a gente não pode esquecer é que um deles
eu acho que não o Nathan, porque ia estar muito na cara, né? Mas um deles é tido como o traidor dos magos. Porque sim, eu ia dar um spoiler aqui, porque sim, um deles acaba atraindo os magos pros fantasmas de fogo. Então, não se apegue tanto aos personagens assim quando for ler, viu? Ou se você se apegar, tenha ciência de que alguém tá mentindo aí nessa história. Alguém vai trair no final das contas. Para a gravação. Quanto à ambientação, eu acho que ficou assim, impecável, sabe? Eu vou estar deixando aqui em cima do meu dedinho um mapa que vai chamar ótimo, né? Mas é um mapa do acampamento como é que é? Farhad. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. É um acampamento magos, né? Onde os personagens treinam, estudam, vivem. E assim, esse mapa me ajudou muito a entender todo o local, porque eles passam por todos esses locais. Tem até o cemitério também, que é muito importante para a nossa história. Então, quando eles estão... O desenvolvimento do livro se dá muito nesse acampamento. Tanto da história até eles até eles descobrirem onde estão os artefatos, né? Mas também dá um desenvolvimento ali sobre os personagens, sobre a história deles, questões de relacionamento e tal. Então, ter o auxílio desse mapa foi, assim, crucial para poder entender. Não, tipo assim, eles estão aqui. Então, eles chegaram só nesse ponto aqui, depois de tanto tempo, porque, ó, é longe, sabe? Então, assim, foi bem importante essa questão do mapa. Eu acho que foi uma boa sacada do Gessé colocar esse mapazinho que ele fez lá no nosso grupo de LC. Eu achei, assim, muito bom. Legal! Bem louco! E ainda sobre essa questão da ambientação, eu não posso deixar de falar que a descrição de todos esses cenários que eu mostrei no mapinha para vocês é muito bem detalhado. É muito bem descrito. Eu consegui me sentir no ambiente onde aqueles personagens estavam, ou como eles estavam interagindo com o cenário com eles, sabe? E eu acho que, assim, o ponto alto para mim desse livro, a locação / não locação principal dessa história é quando o Nathan encontra com um personagem que até então a gente nem sabia que ele existia, não, pelo menos na nossa história, só em sonhos, que ficou assim, é um lugar onde o tempo não é o tempo. É meio que aquela frase do Einstein, né? Sabe, o tempo é relativo. Essa frase, literalmente, o tempo é relativo, se encaixa perfeitamente no ambiente onde o Nathan está, com quem ele está conversando, por quanto tempo ele está conversando e como esse tempo afetou o tempo real. Eu achei, assim, muito bom. Sem sombra de dúvidas, é a melhor cena do livro, pelo menos pra mim. Eu amei. Já ganhou! Tan, tan, tan. Já ganhou! Tan, tan, tan. Quanto às cenas de ação, assim, em comparação ao primeiro livro que eu li do autor, já nesse eu senti que ele deu uma atenção maior, uma revisada melhor, sabe? Então, no final, eu não tenho o que dizer. Eu só tenho que parabenizar, porque é frenético, é daquele tipo de cena que você fica apreensivo com o que pode acontecer, se aquele personagem vai ser ferido ou não, como é que ele vai se recuperar daquele golpe ou não, pegou ou não pegou aquele tiro, aquela faca, né? Assim, tira, porrada e bomba, é muito bom. E juntar isso com o humor ácido do Nathan, ficou incrível. Eu não consigo nem falar sem rir, porque ele é muito engraçado, sabe? Esse humor ácido ficou muito bom pra esse personagem, e ele ficou muito bom mesmo. Eu vou repetir isso 10 vezes, porque ficou mesmo. Porra! Tudo isso? E no final, esse livro me deixou com muitas perguntas, muitas teorias. Inclusive, eu já entrei em contato com o GSC para perguntar para ele, porque eu fiquei assim, gente, será que não foi falado isso no livro e eu não li, passou despercebido por mim? Porque essa é uma informação muito importante para a história. Aí eu fui perguntar para ele, não, isso vai estar no segundo ou no próximo livro. Eu falei, vou te matar. Mas assim, é um livro muito bom. Inclusive, eu não sei, né,
eu sei, o Gessé já postou pra gente no grupo da LC a capa do volume 2 com o título, eu acho que ele já revelou. Agora a capa do volume 2, eu sei que ele postou só lá no nosso grupo de LC, eu não sei se ele já postou nas redes sociais. Então, se ele já tiver postado, eu vou deixando aqui para vocês algum canto da tela com a capa e se tiver um possível lançamento, né, a data do possível lançamento. Mas caso não tenha, fica aqui um mistério para vocês descobrirem e me acompanharem nas redes sociais, porque eu com certeza vou estar lendo essa continuação, de que já tem e vai sair, se eu não me engano, esse mês eu acho que não. Mas esse ano eu sei que vai sair o volume 2 da... Como é que chama? O Legado de Magos. Eu tô esquecendo toda hora o nome o subtítulo do livro. Tá uma beleza, né? Mas já deve sair pra gente. E caso, como eu disse, caso já tenha, eu vou estar deixando aqui do lado pra vocês verem. Olha, cara. Uma última informação que eu não posso deixar de falar aqui para vocês nesse vídeo, principalmente porque esse é o primeiro livro a chegar a essa nota, né? Então, vamos à nota. A Ascensão, O Legado de Magos, foi o primeiro livro desse projeto Resenhando Independentes a ter, por mim, uma nota 5 estrelas e favoritado. Então, veio aí. Depois de... Esse é o 5º vídeo, né? Depois de 5 livros independentes, veio aí um livro 5 estrelas favoritado. E esse livro, sem sombra de dúvidas, é perfeito. Mensagem para o autor, de Mark para Gessé. Bom, Gessé, cá estou eu aqui de novo para trazer mais uma mensagem para você, mas dessa vez é só para te parabenizar. Porque sim, mano, o primeiro ponto que eu acho que eu tenho que falar aqui para você, que eu não posso deixar de parabenizar para você, é com relação à sua criação de personagens. Eu percebi que você não se atentou apenas e exclusivamente a diferenciar os poderes e as personalidades dos seus personagens. Eu senti muito bem, muito nítido, que cada um dos seus personagens tem uma história diferente, uma história de vida diferente, mas necessariamente uma história de dor, de perda diferente, o que acabou levando esses personagens a terem esses tipos de pensamentos e ter essas atitudes por conta de... Eu tô tentando aqui falar para não dar spoiler, né? Mas com relação aos inimigos, sabe? Então, assim, claro que alguns eu assino embaixo, outros eu fico pensando assim, calma aí, não é para tanto. Mas, assim como o leitor, eu creio que você, como autor, teve essa dinâmica, essa atenção por um motivo que, por enquanto, ainda não sei, porque eu tenho ali meus possíveis nomes para ser o traidor da causa Magos, mas essa questão da história eu sei que vai justificar o porquê dessa pessoa ter feito o que fez, sabe? Eu achei muito interessante você ter feito isso. Muito obrigado, meus parabéns por ter feito isso. Uhul! Quanto à ambientação, como eu disse, não tenho o que falar. A questão do mapa ajudou e muito. Inclusive, deixa aqui a dica para você, né? Caso... Tô falando dica aqui, mas se bobear você já até deve ter feito, né? Caso tenha necessidade de um outro mapa para se entender no volume 2, coloque, porque é muito interessante, é muito importante para todo o andamento da leitura, sabe? Eu acho que me pegou muito bem essa parte. A mosquita me auxiliou muito nessa parte. Questão de cena de ação, volto a repetir, eu acho que aqueles pormenorzinhos que ficou lá na Bússola dos Mortos, aqui passou assim, voado, não tem nenhum, passou igual essa mosca aqui, ó, voando, não tem nenhum, tá perfeito, tá impecável, eu me senti na cena, fiquei aflito junto com os personagens, ficou um chuchuzinho, ficou muito bom. É verdade. Agora, só uma observação, você tem alguma coisa contra flamenguista? Espero que não. Espero que não.
Mas brincadeiras à parte. Deixa eu olhar aqui o último ponto que eu coloquei. Ah, tá. O último ponto que eu coloquei aqui é mais sobre as perguntas que eu fiquei. Daí que nem eu já te perguntei. Falei, gente, mas espera, onde que ele tá? Não vou falar aqui, mas você sabe quem que é, porque eu te perguntei na DM. E, gente, onde que ele tá? Porque no livro não fala. E assim, falei, gente, peraí. Fulano, eu sei que não podem ser os espiões, né, dos fantasmas de fogo. Mas fulano e Beltrano tem ali talvez um porquê, dá ali uma brechinha, não tem muita informação sobre, mas pode ser que venha no volume 2. Então, assim, tô bem receoso / apreensivo com o que pode vir aí no volume 2, mas eu tenho certeza de que vai ser muito bom. Pelo menos espero eu que seja tão bom quanto o primeiro, né? E agora que eu tô me tocando, eu não falei, mas se tiver... Não, na verdade eu falei sim, né? Não, eu falei, eu tô me confundindo aqui. Eu ia repetir do volume 2, de data e tal. Mas fica aqui novamente, para quem está assistindo esse vídeo, um convite. Caso vocês não saibam, né? Se já saiu o volume 2 ou não. Eu vou estar deixando aqui linkado nos cards, ótimo. Linkado aqui na descrição o link, né? Pro primeiro livro, para esse livro, A Ascensão. Caso já tenha o volume 2, eu já vou colocar aqui para vocês o volume 2. Mas caso não tenha, eu vou colocar para vocês o arroba do Gessé, né? Para vocês acompanharem ele também nas redes sociais, porque ele está sempre postando sobre os livros dele e tal. Então aí, tendo lançamento, vocês já vão ficar sabendo direto pelo stories dele também, tá ok? Então, Gessé, meu muito obrigado por ter participado dessa LC sua. Eu amei ler o seu livro. Eu super recomendo para todo mundo que gosta de fantasia, principalmente fantasia com sci-fi. E, novamente, meu muito obrigado por me proporcionar, por me permitir estar lendo seu livro e por me proporcionar um conteúdo para fazer aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Então, com isso, eu vou me despedindo de vocês e eu vejo vocês na próxima, gente. Tchau, tchau. Desumanos, o que tá acontecendo comigo?